mais um capítulo, Histórias de Amor da Bíblia. Casamento com obstáculos, Davi e Mical. Davi chegou à corte do rei Saul ainda muito jovem, porque sabia tocar a harpa de um modo agradável. Com sua música, ele acalmava a mente agitada do rei Saul. Porém, Saul não sabia que Davi já havia sido ungido secretamente pelo profeta Samuel como novo rei, isto é, como sucessor dele. Na corte, Davi não se revelou apenas um arpista talentoso. Ele também demonstrou a sua valentia em lutas. Naquele tempo, em torno do ano 1000 antes de Cristo, os israelitas eram sucessivamente ameaçados, assaltados e roubados pelos filisteus. Os filisteus eram muito superiores aos israelitas, pois já possuíam a técnica de fabricar pontas de lanças e armaduras de ferro, enquanto os guerreiros de Saul eram providos de armas muito mais primitivas. Saul e seu exército não davam conta dos filisteus, e estes assustavam os israelitas com mercenários bem treinados e armados até os dentes. Golias era um deles, e ele era um guerreiro gigantesco. Porém, Davi provou a sua coragem, sua agilidade e sua confiança em Deus quando enfrentou Golias e o venceu. O povo amava Davi devido à sua coragem, e logo Saul começou a temer que Davi pudesse destituí-lo do trono. Ele então imaginou um plano para se livrar dele. Saul descobrira que a sua filha Mical havia se apaixonado por Davi. Saul decidiu se aproveitar dessa paixão de Mical para se livrar de Davi. Ele ofereceu a Davi que se tornasse o seu genro e determinou um dote pela noiva que lhe devia custar a vida. O que Saul não imaginava foi que, devido à sua inteligência e coragem, Davi conseguiu realizar aquilo que dele fora exigido. Saul foi obrigado a cumprir a sua promessa e casar Davi com Mical. É irônico pensar que mais tarde, justamente, esta ligação salvaria a vida de Davi das perseguições de Saul. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 ao 29, capítulo 19, versículo 8 ao 17. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim
Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou completamente. Que eles fugiram. Um dia um espírito mau, mandado pelo Senhor, dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ele desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmo vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Pausa para o próximo capítulo.